tempo para treinar o time, aquilo que todo treinador gosta, por uma sequência insana aí de Brasileirão, Sul-Americana, Copa do Brasil. Fale mais, Cláudio, boa tarde. Alô, João, boa tarde a você também, a todos do Bastidores deste domingo, último dia de férias dos jogadores do Atlético. Amanhã à tarde tem reapresentação do elenco na Cidade do Galo, serão 2 semanas. Antes da volta dos jogos oficiais, Campeonato Brasileiro, o Galo no dia 12 de julho vai à Arena Fonte Nova em Salvador enfrentar o Bahia. E depois tem Copa Sul-Americana contra o Bucaramanga, sequência de vários jogos importantes pela frente. E amanhã o Cuca já vai ter uma noção aí de que ele pode contar a partir desse período. Há uma expectativa boa, a gente vem trazendo na Itatiaia, como são 2 semanas de recuperações, tanto do Coelho quanto do Arana, e aí o Cuca teria time completo para essa volta importante. O Galo terminou em alta antes da parada do Mundial com 2 vitórias seguidas, colado no G4 do Campeonato Brasileiro. A dica para você agora da Clínica Alphamen, amigão, tá na hora H aí meio desanimado, na hora do sexo, você tem que tomar atitude. Privacidade total, tratamentos que cabem no seu bolso, mais de 10 anos no mercado, a equipe do Dr. Carlos Pacheco, na Clínica Alphamen. Pega o telefone amanhã mesmo, começando a semana aí, você liga para agendar consulta no 2526-7676, 2526-7676, Clínica Alphamen, sempre conosco aqui no Bastidores. O Galo deve ainda marcar um jogo treino, tentou o Ipatinga, mas não deu certo a compatibilidade de datas. A ideia é fazer no próximo fim de semana um jogo treino na Arena MRV, assim como aconteceu pouco antes da parada, quando o Galo recebeu também na sua casa o Paulista de Jundiaí. É importantíssimo que o Atlético não fique só no treino, né? Que o Atlético consiga também fazer jogos amistosos, e até torço para que esses jogos sejam com a presença de público, talvez em alguma cidade próxima aqui, quando o torcedor puder ter acesso, porque eu acho que quando tem a presença do torcedor, Edu, deixa de ser jogo treino e vira amistoso, o próprio jogador se exige mais, o próprio jogador se cobra mais. Isso é importante porque daqui a pouco a bola tá voltando a rolar, meu amigo. E 1 mês sem jogar é ruim demais para qualquer time. O que vai acontecer agora, João, é o que a gente geralmente fala lá no início do ano, né? Quando as equipes estão voltando de férias, e aí eu não vou falar de entrosamento porque o time é basicamente o mesmo. Aí a gente traz apenas para a parte física mesmo, ritmo de jogo, e lá no início do ano a gente sempre fala isso. Volta de férias é mais complicado para soltar a musculatura, recuperar ritmo de jogo, ainda que não tenha sido as férias de 30 dias, como de costume aqui no futebol brasileiro, tenha sido menor, mas mesmo assim o jogador viaja, muitas vezes não pratica alguma atividade física ou fica um período um pouco mais longo sem praticar a atividade física. Na melhor das hipóteses, Edu, já não é a mesma força, a mesma intensidade de um treino normal. Não, o jogo treino? De jeito nenhum. Não, tô dizendo assim, mesmo que o cara se cuide no período de férias, pode ser um cara exemplar como o Hulk. Vamos pegar o Hulk como exemplo, que é um dos melhores exemplos, aliás. Mesmo um cara como o Hulk, tudo que ele fizer não vai ter a mesma intensidade do dia a dia normal de treino ali no ambiente do clube. Não, e não vai ter o mesmo período de dedicação, né, pra essa parte. Quando você tá em atividade, você se dedica mais tempo no dia a dia na Cidade do Galo. Quando você tá em casa de férias, às vezes aparece um compromisso, às vezes alguém da família te chama, aí você para de fazer o que você tá fazendo, então é diferente, João. E o que é normal, natural e até saudável. Tem que fazer. Porque o cara tem que também descansar, ele tem que desligar a cabeça dele daquilo, ele tem que relaxar o corpo. A gente não pode esquecer que é férias, né? Exatamente. Por mais que o cara se cuide, parte do cuidado pro longo prazo é o descanso também. O descanso então é natural, mental, né? O cara tem que se desligar também ali do futebol, se desligar da rotina. Então, essa volta agora, Edu, entendo que é muito importante pro Atlético que o Atlético tenha jogos
na pior das hipóteses, jogos treino, mas acho que o ideal seria que tivesse amistosos e inclusive com a presença do público, a presença do torcedor, porque isso também puxa para cima ali a régua do próprio jogador. Quando ele está ali observado pelo torcedor, ele passa a querer ganhar, ele passa a querer se entregar para o jogo. Acho que isso pode ser muito importante. Você falou jogo-treino. O jogo-treino sem a presença do público, ele é mais treino que jogo. O jogo-treino com a presença de público, ele é mais jogo do que treino. Então eu acho mais... Virar amistoso. Eu acho melhor ser mais jogo que treino, concordo com você. Se puder ter a presença do torcedor, é melhor. Acho que conta mais na parte mental também, animicamente pro atleta. E o Atlético vai precisar, João, de um período para entrosar alguns atletas. Por exemplo, o Cuca não contou com o Arana nas principais competições até aqui. Eu sei que o Arana já está no Atlético há mais tempo, mas Arana, Coelho e Rubens, por exemplo, que formam o lado esquerdo do Atlético, vai precisar de jogo, vai precisar de treino, o Rubens voltar para o meio de campo, a presença do Dudu, que chegou recentemente, ele precisa de mais jogos com os companheiros, então isso vai demandar treino, trabalho, repetição, mas principalmente os jogos. E me assusta muito como os clubes ainda, Edu, não aproveitam esse tipo de oportunidade para se aproximar do seu torcedor, sabe? Hoje à noite, inclusive, vai ao ar na CNN o programa que eu gravei com o CEO para América Latina da NFL, que é a Liga de Futebol dos Estados Unidos. E o cara dá uma aula de como as grandes ligas, no caso a NFL, que é a Liga de Futebol Americano, faz para se aproximar de outros públicos. Nós estamos falando aqui do Brasil, de um campeonato de futebol americano que acontece lá nos Estados Unidos. E de tudo que os caras fazem. Você sabe quantos torcedores, vou dar esse pequeno spoiler, quantos consumidores eles consideram ter aqui no Brasil hoje? 36 milhões de consumidores. É consumidor. Consumidor. Né? É diferente. O cara que assiste o jogo, compra um boné, compra um chaveiro, quando vai aos Estados Unidos tem a oportunidade de assistir um jogo, acompanha o clube numa rede social, acompanha ali no Instagram, acompanha a liga, acompanha o clube. Pô, e aqui a gente ainda anda a passos curtos. Poxa, se o Atlético tem datas e precisa fazer jogos, pra que vai fazer jogo no CT, pô? Quantos milhões de torcedores o Atlético tem e quantos ainda não tiveram oportunidade de ir na Arena MRV? Faz um jogo com preço popular na Arena MRV para aproximar o torcedor, para o torcedor de vila, favela, de baixa renda, que ainda não teve oportunidade de conhecer o estádio, poder conhecer a sua casa, a casa do torcedor, poder assistir o Hulk jogar. Quantos torcedores não têm oportunidade de pagar o preço do ingresso de um campeonato brasileiro, de uma Copa Libertadores? Dê oportunidade para esse cara assistir um amistoso do Atlético na arena, assistir os seus ídolos, estar próximo do clube, não perder a identidade, não perder a paixão com o clube, sabe, Edu? Ou então fala assim, não, a arena custa caro para abrir a arena, não dá para abrir a arena. Poxa, e o torcedor do Atlético no interior? Será que não vale a pena o torcedor do Atlético de Ipatinga? Será que não vale a pena para o torcedor do Atlético aqui de Sete Lagoas?